Graça e paz, irmãos. Deus abençoe você nesse dia, toda a sua casa. Quero compartilhar o texto nessa devocional de Lucas capítulo 15. Lucas 15. Aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca das que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-nas sob os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus maravilhoso, bendito seja o Senhor em todas as coisas. Muito obrigado, Deus, porque em tudo o Senhor também tem nos dado a graça de compreender a tua palavra. Que o Senhor continue a falar conosco através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus está contando aqui uma parábola apenas, de forma bem ilustrativa, para confrontar os escribas e fariseus. É interessante que nesse contexto nós percebemos que muitas vezes nós nos julgamos superiores aos outros. E de fato, você que ainda não compreendeu a verdade do Senhor Jesus, a palavra do Evangelho, da salvação, você não entendeu a dimensão do amor e do cuidado de Deus sobre todas as pessoas.
porque a manifestação do cuidado de Deus se estende a todos, sem distinção, quer seja seus eleitos, quer não, porque você percebe que a graça comum ela é estendida a todos. Então Jesus mostra aqui o cuidado dele para com todas as pessoas. Inclusive você percebe o cuidado dele sobre os seus filhos, sobre os seus eleitos. E por isso nós vemos aqui a manifestação do cuidado de Deus de forma salvadora em buscar aquele que está perdido. Porque Jesus vai ao encontro da pessoa que está perdida, não do que está julgando ser justo, perfeito, íntegro e reto. Porque a Bíblia fala que ele veio para os doentes, não para os sãos. Os sãos não necessitam de arrependimento, e sim os doentes. Então Jesus começa a propor aqui uma parábola apenas, para tratar daquelas pessoas que se julgavam religiosas, para confrontar o seu pecado, da presunção, do exclusivismo, para dizer que ele está em busca dos enfermos. E mostra um retrato de Deus tão amoroso para com os seus, porque nós percebemos toda a iniciativa de Deus, porque aquele que está perdido não tem como voltar. O que está perdido, está perdido. Então Jesus começa a mostrar aqui a sua iniciativa em ir ao encontro da ovelha que está perdida, da dracma, do filho, tanto mais moço como mais velho. Perceba aqui como Deus ele é maravilhoso no aspecto salvífico, aonde ele está agora tomando iniciativa para buscar o que lhe pertence. Este é o cuidado de Deus para com os seus. Mostra um Deus que coloca sobre os ombros, levando para o lugar seguro, ou seja, para a sua presença. Toda iniciativa na história bíblica é de Deus. Você percebe isso desde a queda, onde Deus vai ao encontro de Adão para confrontá-lo. Quando você percebe na história de Davi, quando o mesmo transgrediu a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, cometendo pecado, em um abismo chamando outro abismo, quando mesmo tentou ocultar o seu pecado, Deus vai e confronta com uma parábola através do profeta Natan. Então a iniciativa de Deus, Deus vai ao encontro do pecador. E a própria Bíblia já nos ensina que não temos recursos para merecer ou comprar a salvação de Deus. A salvação é dom, é graça, é favor imerecido. Eu não merecia. Você não merecia, e Deus ainda com a sua graça infinita manifestou o seu cuidado em nós, nos buscando, nos resgatando e nos colocando à sua presença. Quando você vê esse retrato de Deus, você fica maravilhado e dizendo: olha, Senhor, eu não sou digno da sua graça, e ainda assim o Senhor manifestou o seu cuidado sobre mim. Você vê a conduta de Deus na história, e perceba que tanto você pode compreender esse cuidado de Deus, porque Ele tem manifestado esse cuidado até hoje, provendo todos os meios para você viver na presença dEle. De um aconchego de um lar, de um pão para você se alimentar. Ele não nos deixa desamparados, Ele nos assiste em todo o tempo. Mas você percebe que aqui Jesus está falando também de um retrato do ser humano, perdido, separado. O pecado nos separou de Deus. A ovelha, a moeda, o filho pródigo tinha algo em comum: todos os três estavam perdidos. Não adianta tirar a responsabilidade das duas primeiras pelo seu extravio. Quando se faz a aplicação que Jesus tensionou, encontramos a realidade do ser humano afastado do pastor, distante do seu Pai Celestial. Efésios 2 relata sobre isso. Estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Essa é a nossa condição sem Deus. Por isso Ele vem ao encontro. E aí mostra nessa parábola o Deus que encontra. Ou seja, a
foi algo que foi encontrado: a ovelha, a dracma e o filho. A salvação de Deus é algo tão radical que a Bíblia chama de novo nascimento, de uma nova criação. A diferença que ela faz para o ser humano é infinita e eterna. Ocorre no fato em que Deus aplica a sua graça através do Espírito Santo em nós, nos fazendo nova criatura, um novo ser, transformados, regenerados pelo Deus Altíssimo. Nós pecamos ainda assim quando já estamos na presença do Senhor, porque a nossa inclinação é para o pecado, mas quando nos alimentamos da palavra de Deus, nós fugimos da aparência do mal e nós permanecemos na presença do Senhor. E sabe de uma coisa? Você há de permanecer até o fim, porque o Senhor não aparta de nós a sua graça, a sua salvação, ela é de uma vez por todas. E às vezes tem muitas pessoas neste mundo dizendo: olha, estou buscando o Senhor, mas não tem como buscar o Senhor. A Bíblia fala que não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus. E se neste momento você está buscando ao Senhor, é porque o próprio Deus, através do Espírito Santo, tem movido o seu coração a buscá-lo, porque Ele te encontrou, Ele te alcançou, Ele te regenerou para este propósito. É evidente que Jesus usou o filho mais velho também para retratar e ensinar os escribas e fariseus. E a nós hoje em dia, porque nós nos achamos muitas vezes superiores às pessoas que estão ainda lá no mundo perdido. Nos julgamos melhores. Jesus conhecia muito bem a natureza humana e lhe propôs uma parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Talvez essa parábola é para mim e para você neste momento que nos julgamos superiores aos outros. Nós precisamos entender que talvez você está falando como um fariseu. Eu não sou como este. Quando o fariseu se julgou superior ao publicano. Mas talvez você está julgando o fariseu. Eu não sou como este fariseu. Em vez de usar da mesma forma como usou a expressão do publicano: ser propício a mim, que sou pecador. Jesus está aqui batendo muito forte na presunção religiosa. Mostrou nenhuma tolerância com aqueles que se achavam religiosos, pois as atitudes desses homens em cumprir as regras transmitiam uma sensação de autossatisfação e autorrealização. Nós precisamos entender o caráter de Deus, onde Ele exerceu a misericórdia para com todos. E eu estou falando nesse aspecto de exercer misericórdia porque nós não sabemos neste mundo ainda fora quem são os eleitos de Deus. Então ame a todos, pregue o Evangelho a todos, anuncie a salvação de Jesus a todos. Quer seja um mandarilho, quer seja uma prostituta, um homossexual, um assaltante. Não se julgue superiores, mas entenda que a graça de Deus foi manifestada em seu coração e por isso você precisa se humilhar diante da face de Deus e professar às pessoas a quem você serve e dizer: olha, Cristo um dia me achou muito longe do meu lar e agora na presença dele eu posso cantar, anunciar e transmitir aos que perdidos estão, para que possam usufruir a salvação. Que Deus possa, nesta oportunidade agora em que você está vivendo, neste isolamento, a pensar: quando eu sair deste isolamento, quando eu voltar ao contato social, eu possa transmitir a verdade de Jesus a todos, exercer a misericórdia com todos, amando a todos sem distinção, proclamando sempre o Evangelho da salvação, que é Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.
Ó Deus bendito, Pai maravilhoso, nós te damos graça mais uma vez por esta oportunidade em compartilhar a Tua palavra. E obrigado porque o Senhor tem nos confrontado também, ó Pai. Muitas vezes nós somos presunçosos, arrogantes, soberbos, achando que somos superiores aos outros. Ó Pai, não há nada em nós em que seja bom, e se temos algo que ainda possa ser bom, é o que foi manifestado pelo Senhor através do Teu Santo Espírito que habita em nós, deste atributo que o Senhor comunica a nós. Ó Deus, nós te damos graça por tudo, que ao sairmos deste quadro de crise, ao voltarmos, ó Pai, ao convívio social, possamos também manifestar o amor e o cuidado do Senhor para com todos que estiver ao nosso redor. Nós oramos a Ti agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e toda a sua casa. Mais uma vez aqui deixamos a sugestão dos nossos devocionais para que você possa acompanhar e que você possa também compartilhar com as outras pessoas para que possam conhecer da graça, da maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Amém.